Olá e sejam bem-vindos a mais um We Play to Win, onde tentamos entrar dentro do cérebro dos grandes atletas, ou dos atletas, ou de qualquer atleta. Basicamente tentamos entrar no cérebro. Hoje aquilo que eu quero começar aqui a explorar com vocês, ou que tenho vindo a seguir este filão, é: já paraste para pensar porquê que muita gente não consegue levar avante um plano e desiste logo nos primeiros dias? E isto eu refiro-me de uma forma geral. Há muita gente que começa uma dieta e ao fim de muito pouco tempo, lá se foi a dieta, mas já experimentou as dietas todas. Há quem salte de treinador em treinador, e isto acontece, porque simplesmente não se adapta ao treino que ele quer. E há pessoas que simplesmente experimentam uma vez e ao fim de pouco tempo desistem. Porquê que umas pessoas conseguem ficar agarradas a um plano e cumpri-lo e outras pessoas simplesmente desistem ao fim de pouco tempo? O meu nome é Pedro, isto é o Projeto Pedal e vamos para mais um We Play to Win. Como pensam os atletas? Quando começas a querer perceber como é que pensa um atleta, tu tens que estudar o comportamento, é obrigatório. E uma das coisas que eu aprendi, muito em parte por causa da parte da avaliação biomecânica, foi a necessidade de estudar antropologia. Ou seja, se nós queremos compreender para a frente, nós temos que perceber de onde é que nós viemos. E então surgiu essa necessidade, essa curiosidade e o que acabou por tornar-se uma paixão, estudar antropologia. Não existe um livro que diga o desporto na antropologia, o desporto no início do Homo sapiens ou competições neandertais. Isso não existe, como tu deves imaginar. Então tu tens que estudar isto de uma forma ampla e tentar compreender as influências da nossa evolução naquilo que nós fazemos hoje e naquilo que nós queremos fazer amanhã. E acredites ou não, o nosso cérebro não é assim tão diferente daquilo que era há 50 mil anos atrás. Até possivelmente, se nós voltarmos, por exemplo, 10 mil anos atrás, nós hoje somos mais débeis, mais fracos e fazemos menos coisas com as mãos. Somos muito bons no computador, muito bom no telemóvel, mas se eu te der 2 pedras e um pau para fazer fogo, chapéu. Se eu te pedir para cheirar uma fezes de um animal para perceber que animal era aquele e se podemos persegui-lo para comer, chapéu, tu não sabes. Também, sinceramente, não estou a ver qual é a necessidade de nós, neste momento, pegarmos numa fezes e cheirar, porque basta entrar no supermercado e eles estão todos lá esticados à nossa espera na prateleira. Ou a fruta também está lá toda em caixotes. Mas aquilo onde eu quero realmente pegar é que é efetivamente da nossa estrutura cerebral que nos vai dizer se nós somos capazes, se nós não somos capazes, e a resposta para o nosso comportamento está ainda mais intrincada lá, metida no meio do cérebro. Está com coisas tão complexas como a bioquímica. Repara, por exemplo, o simples facto de eu neste momento levantar este braço, isto é um processo, antes de ser um processo muscular, é um processo bioquímico. É uma troca de ionizações, neste caso é uma despolarização, que se chama, esqueci-me do nome, que se chama potencial de ação ou potencial de repouso. É um processo bioquímico que ocorre aqui, na sinapse cerebral. Mas não vamos tão longe. Assim, aquilo que eu quero dizer é que só compreendendo o que se passa lá no fundo do teu cérebro é que nós conseguimos compreender o que é que nos motiva, como é que nos motiva e o que é que nós podemos tirar daqui ou daquela. E acredita que isso é fundamental para mim enquanto profissional e também é fundamental para ti, tu perceberes se vale a pena investir, se não vale a pena investir ou se deves alterar métodos de pensamento, métodos de trabalho para ir buscar alguma coisa que te motive mais para que sejas capaz de cumprir determinado objetivo. E a prova que eu tenho para te dar de que nós não mudamos tanto quanto isso de há 50 mil anos para cá é que se tu comeres, engordas. E tu pensas, porquê que o teu corpo há de engordar se neste momento tens tanta abundância de alimentos? Porquê que ele há de reservar energia? Porque ele não sabe que há abundância. Porquê que alguém não é capaz de parar de comer e come compulsivamente e depois engordam desmesuradamente? Porque o teu cérebro não sabe que existe abundância. E tu, como ser primata ainda que és, porque somos muito, comemos para armazenar. Porque o nosso cérebro diz-nos come. E tu não pensas que deves parar. Poucos de nós são capazes de ter esse autocontrolo para impedir que o nosso sistema límbico, o nosso cérebro límbico, que é o sistema mais primata que nós temos, tome controle das nossas ações. Princípios simples do porquê que nós temos dor? Porquê que se alguém levantar alguma coisa em direção à minha cabeça, eu me defendo? São instintos primários, são instintos, verdadeiramente instintos, fora da capacidade racional,
que tomam conta por completo do nosso comportamento e muitos deles até inibem o pensamento racional, que é, por exemplo, o medo. Quando o medo é estimulado, inibe-te o pensamento racional. E eu agora podia falar muito sobre o que se passa atualmente, mas não vale a pena. Por exemplo, conheces alguém que tenha sido comido por um leão ou por um tigre? Não. No entanto, se tu ouvires o rugido de um leão ou de um tigre, tu instintivamente aninhas-te, tentas fugir para qualquer coisa. É o teu instinto básico, porque isso está no teu código genético. Porque durante anos, milhares de anos, aquilo representou um perigo para a nossa sobrevivência. E tu perguntas, e como é que isso me vai ajudar no treino? Porque tudo influencia, e se nós não compreendermos estes instintos primários, nós não vamos conseguir compreender nada do comportamento que se passa para a frente. Da mesma forma que quando nós comemos um doce, e quando digo um doce, refiro mesmo a um doce, não me refiro a uma prima, nem à vizinha, nem à namorada, é um doce, comida mesmo. Nós recebemos uma recompensa no cérebro sob a forma de dopamina, uma descarga química, um processo químico, novamente. E no fundo, nós orientamos as nossas ações em função dessa recompensa. Quando nós comemos qualquer coisa doce, quem nunca enfardou 2 ou 3 bolos e depois no final pensou, epá, para que é que eu fiz isto? O mesmo acontece, se calhar, com a prima. Para que é que eu fiz isto? Mas não foste capaz de tomar conta das tuas ações. Quase que foi processo automático. É o tal instinto. O que acontece é que, quando nós éramos caçadores-coletores, a verdade é que a maior parte de nós éramos apenas coletores. Vivíamos bem, sossegados, sem riscos mínimos, a colher bagas e tubérculos. E estávamos bem. Só que depois havia uma pequena quantidade de sapiens que teimavam em caçar mamutes, grandes mamutes. E aí o risco era enorme. Mas enquanto que os caçadores, ou neste caso coletores, de bagas e tubérculos recebem a recompensa na proporção daquilo que apanham, também a recompensa de caçar um mamute era exorbitante. A adrenalina de caçar, a recompensa, a dopamina, por causa de todo aquele processo que era preciso perseguir, esperar, atacar, e tudo isto exigia uma complexa arquitetura social, porque ninguém caçava um mamute sozinho. Lembra-te que na altura era com paus afiados e sílexes. Portanto, era completamente impossível caçar um mamute sozinho. A recompensa também era proporcional. Embora nós tenhamos deixado de caçar mamutes, porque também já não os há, e também depende, porque se formos ali à praia de Matosinhos ainda vemos uns quantos mamutes e baleias lá deitados. E há pessoal que ainda gosta de os caçar. Hoje, os grandes atletas que nós vemos são, na verdade, os grandes caçadores de mamutes. São aqueles que se sacrificam em processos complexos e extremamente demorados. Mas a dose de satisfação e a recompensa daquele cérebro é também ele nessa mesma proporção. Acontece é que já no passado os caçadores de mamutes eram poucos. E a maior parte de nós, onde eu muito provavelmente me insiro, eu sou um caçador de mamutes noutra área, não na parte desportiva, pelo menos não como atleta, nunca o fui, na verdade. A maior parte de nós contentam-se com bagas e tubérculos. E não somos capazes de passar por processos complexos que requerem tempo, muito tempo na maior parte dos casos, e cuja gratificação vem na parte final. As pessoas que o conseguem vivem focados com essa gratificação final. Por isso é que aquelas pessoas que já experimentaram fazer uma ultramaratona, uma coisa que superava todas as expectativas que eles próprios acharam que era uma coisa extremamente difícil, sofreram. Mas no momento em que cruzaram aquela meta, aqueles segundos, aquela fração de segundos em que tu sentes que conseguiste alcançar, aquela recompensa que o cérebro te dá, deixa para trás todo o sacrifício, todo o esforço e tu percebes que vale a pena. É tudo uma questão de recompensa. De saber esperar para teres uma descarga de dopamina nesse cérebro correta. Há aqui 2 coisas muito complexas no meio disto tudo. É que nós temos que ser uma espécie de pessoa muito específica, capaz de esperar, e também a razão que nos leva a passar pelo sacrifício do treino, porque por muito que gostes do treino, acaba por, a determinada altura, vai ser um sacrifício.
o nosso porquê, a razão que nos levou a ir para cima da bicicleta tem que ser extremamente forte. E sempre que pensarmos nisso, temos que percepcionar que a recompensa vai valer a pena. Caríssimos, obrigado por estarem aí. Desculpem se eu toquei na suscetibilidade de alguma prima mais puritana. Eu volto no próximo vídeo a tentar explorar um bocadinho mais de como é que se pensa e como é que se arquiteta aqui o pensamento. Isto é válido para atletas, para empresários, porque isto é o cérebro humano a funcionar. Eu por hoje fui!